Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento daremos início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Araraquara. Mas antes, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Então, nós iremos iniciar agora a nossa primeira aula, que vai abordar o tema sede e funções da Câmara Municipal. Então, o primeiro artigo, do regimento interno, ele diz o seguinte: o poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, como ordena a Constituição da República Federativa do Brasil, de conformidade com a Constituição do Estado de São Paulo, com a Lei Orgânica do Município de Araraquara e com as disposições deste regimento interno. Então, esse artigo 1º é apenas um texto introdutório, mostrando que a Câmara, o Poder Legislativo, é exercido pela Câmara Municipal. Então, como vocês já sabem, existem no âmbito municipal dois poderes, que é o poder executivo e legislativo, e o legislativo ele vai ser exercido pela Câmara Municipal, tá certo? Então, não tem muito o que comentar, a gente já segue aqui para o artigo 2º do regimento interno, que vai tratar sobre a sede da Câmara Municipal. Então, o artigo 2º vai dizer que a Câmara Municipal tem a sua sede no Palacete Vereador Carlos Alberto Manso, situado na rua São Bento, número 887, e compõe-se dos vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente. Então, nós temos aí o título da Casa Legislativa, ou da Câmara Municipal, do edifício, e temos também o endereço do edifício, tá certo? Então, como acredito que a maioria de vocês sabem, que geralmente esses prédios públicos, todos eles têm nome ou título que se é dado a eles. E esses títulos sempre dado, um nome é escolhido para dar nome de uma pessoa que foi importante dentro do município, certo? Então, nesse caso, é vereador Carlos Alberto Manso. E o endereço, Rua São Bento, número 887. Então, esse dado, essa informação, ela é importante, que você decore, porque às vezes a Câmara, aliás, a banca do concurso, ela coloca na prova e às vezes troca os nomes das questões, o nome do edifício, o nome do endereço, Então, é bom você pelo menos decorar, tá certo? Então, seguindo, vamos ter que o parágrafo único do artigo 2º, ele diz que as reuniões da Câmara Municipal serão realizadas na sua sede. Então, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei até em maiúsculo, nós temos aqui uma regra geral, certo? E sempre que for estudando a legislação, qualquer legislação, sobretudo ao regimento interno, vocês devem sempre observar as regras que a gente costuma chamar, no âmbito jurídico, de regra geral. E toda regra geral tem geralmente a sua exceção. Na maioria das vezes tem a sua exceção, as suas exceções. Então, não é diferente neste caso aqui da sede da Câmara. Então, embora o local seja, em regra, esse endereço, que é a rua São Bento, no endereço São Bento, e com esse título, mas há algumas situações que podem ser
tirado, né, ou transferido para outro endereço, tá certo? Ainda que temporariamente, ok? Então, nesse caso, o artigo 44 do Regimento Interno, parágrafo 1º, ele vai trazer essas exceções, ok? Então, vai trazer as exceções e também o artigo 183, né, também do regimento. É o que traz o próprio texto e a gente já vai colocar aqui o próprio texto do regimento interno, ok? Então, a gente, sempre que possível, vai lendo, né, a nossa aula e também lendo o regimento interno já para ficar aqui fixado. Então, nós temos aqui parágrafo único do artigo 2º, né, que as reuniões da Câmara Municipal serão realizadas na sua sede, exceto nas situações previstas neste regimento, artigo 144, parágrafo 1º e artigo 183. Gente, isso é importantíssimo, porque a banca ela não vai, né, geralmente abordar na regra geral, mas nas exceções. Então vamos ver o que é que o texto do artigo 44, né, primeiro, ele traz aqui, né? Vamos comentar parte por parte do artigo 44. Então diz o seguinte: o plenário o órgão, aliás, parágrafo 1º, né? O local é o recinto de sua sede e só poderá ser mudado por motivo de força maior, segurança ou outro motivo que justifique essa mudança, mediante requerimento subscrito pela maioria absoluta dos membros da Câmara, independentemente de deliberação do plenário. Então, preste atenção aqui nas informações que este parágrafo 1º traz. Primeiro, ele vai trazer aqui os motivos. Então, isso significa que não vai ser em qualquer motivo que a sede da Câmara poderá ser transferida ou mudada. Então, quais são os motivos? Motivo de força maior, que é o que está lá no nosso slide, segurança ou outro que justifique essa mudança. Então, vamos comentar aqui esses motivos, né? Motivo de força maior é um motivo que foge do controle dos vereadores ou da Câmara, né, no seu todo. Então, geralmente pode ser um desastre natural, uma catástrofe, né, ou até mesmo uma reforma, né, que esteja sendo feita na Câmara Municipal, que vai ser necessária a sua mudança temporária. Temos ainda sobre a segurança, né? Algo que implique na segurança de todos os que forem, né, estar ali presente, tanto dos vereadores quanto dos funcionários, né, da Câmara e outros que estiverem ali. Digamos que um protesto, né, ou um momento em que a população esteja em comoção social por determinado assunto e queiram invadir, digamos assim, o recinto da Câmara. Então, nesse caso, pode estar trazendo risco à segurança daqueles que estiverem ali. Então, eles podem também tentar mudar a sede temporariamente da Câmara para realizar as reuniões, tá certo? E, por último, outro motivo que justifique essa mudança. Esse outro motivo que justifica essa mudança, é bom sempre a gente colocar aí situações que seja de interesse público da população. Então, geralmente, né, é algo que seja que tenha um objetivo de beneficiar a população. Então, pode servir, digamos assim, como uma justificativa para a mudança, para se enquadrar nessa terceira situação aí de mudança de sede, certo? Em segundo lugar, o que a gente observa nesse
parágrafo 1º aqui, é a questão do quórum. E é mais uma dica que eu dou a vocês para se estudar nesse regimento. E nós iremos trazer no nosso material de resumos uma tabela somente de quórum, mostrando aí os diversos tipos de quórums que são cobrados para determinadas matérias que são votadas, deliberadas, ou até mesmo para presença, né, dentro da Câmara, porque existe às vezes exigência de quórum só para que aconteça determinada situação dentro da Câmara, determinado serviço, enfim, reunião, e há quórum para votação, certo? Então, nesse caso aqui, o quórum para a subscrição do requerimento para mudança de sede. Então, esse requerimento ele vai ser endereçado à mesa da Câmara e ele é subscrito, ou seja, assinado por, pelo menos aí, a exigência mínima é de maioria absoluta, como vocês estão vendo aqui, dos membros da Câmara. Lembrando que membros da Câmara são somente os vereadores, não entra aí, não se encaixa aí assessor, técnico legislativo, auxiliar, assistente administrativo ou qualquer outro funcionário da Câmara, somente os vereadores. Então, toda vez que vê esse título, esse termo, membros da Câmara, se refere aos vereadores. Então, maioria absoluta, que é um tipo de quórum que existe e que o artigo 45 já vem explicando sobre esses quórums. E é bom que vocês aprendam a diferença de cada um deles. O artigo 45, aqui embaixo, diz o seguinte: as deliberações em plenário obedecerão ao comando da lei e deste regimento e serão decididas por... Aí vem os tipos de quórums, né? Primeiro, maioria absoluta. Segundo, maioria simples. Aliás, primeiro, maioria simples. Segundo, maioria absoluta. E terceiro, maioria qualificada. A maioria simples, ela é compreendida como mais da metade dos vereadores presentes à sessão. A maioria absoluta é compreendida como mais da metade da totalidade do número de vereadores que estejam presentes ou ausentes à sessão. E a maioria qualificada é compreendida como, no mínimo, 2/3 do número dos vereadores da Câmara que estejam presentes ou ausentes à sessão. Professor, eu não entendi foi nada. O senhor leu aí, mas para mim é tudo a mesma coisa, né? Tem gente que pode até ver dessa forma. Mas a dica para compreender melhor a diferença entre esses 3 tipos de quórum que vocês vão precisar para toda vez que aparecer, né, essa questão de quórum, de exigência. Lembrando que quórum significa exigência mínima. Então, o mínimo que deve ter para votar determinada, por exemplo, determinada lei. Nesse caso aqui mesmo, né, que a gente está falando, para fazer um requerimento de mudança de sede. Então, eu preciso do mínimo, que nesse caso seria a maioria absoluta. Mas como é que eu distingo, né, entre cada um deles? Então, vamos lá. A maioria simples vai ser mais da metade dos membros presentes na Câmara. Então, quando você calcula a maioria simples, você não leva em conta a quantidade de vereadores existentes. Aí, quando eu terminar de explicar, você pode até voltar o vídeo, se não entendeu, e volta e ouve de novo, né? Então, não leve em conta a quantidade de membros existentes, mas de membros presentes. Digamos que de existentes são 30 vereadores, mas de presentes só tem 10 vereadores. Então, se dos presentes são 10, digamos que só tem 10 naquela sessão, existem
30 vereadores, mas só tem 10 presente naquela sessão. E o regimento diz que é a maioria simples, então eu preciso de quanto? Mais da metade. Então, se 6 pessoas votarem naquele determinado projeto de lei que o regimento diz que é maioria simples, então já formou o quórum necessário, ok? Por quê? Porque 6, né? Digamos que 6 pessoas, se presentes são 10 e 6 votaram, já formou a maioria sim, porque é mais da metade dos presentes. Agora vamos para a maioria absoluta. Maioria absoluta e também a maioria qualificada é mais da metade dos membros totais, ou seja, membros existentes. Usem essas duas palavras para maioria simples, membros presentes, e para a maioria absoluta e qualificada, existentes. E aí fica mais fácil, né? Presentes e existentes. Então, no caso da maioria absoluta, mais da metade do número total de vereadores, quer estejam presentes ou não. Então, não importa, o que importa é o total. Então, digamos que é 30. Se 30, né? E isso é o total, e eu consegui 15, aliás, 16, né? Para formar ali a subscrição do requerimento de mudança de sede, então eu já consegui formar o quórum de maioria absoluta. Da mesma forma, né? 2/3, né? Do número de vereadores da Câmara Municipal, quer presentes ou não. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Então, se eu conseguir 2/3, né? Aí você pega o número, né? Do total de vereadores, 30, e faz a conta quanto é 2/3 de 30. Então, nesse caso, vai ser a maioria qualificada, tá certo? Não dos presentes, mas dos existentes, do total de vereadores da Câmara, que existe na Câmara. Então, esses são os 3 tipos de quórums, tá certo? Então, no caso da mudança de sede, vai ser maioria absoluta. Outra coisa importante que nós temos aqui é que, independentemente de deliberação do plenário, veja que no caso de mudança de sede, não depende da deliberação do plenário. Formou o quórum de maioria absoluta, endereçou a mesa da Câmara, acabou-se. Não precisa levar aquele assunto a plenário para que aquele requerimento seja analisado e posteriormente deferido, ok? Então, são essas as informações. Veja quantas coisas tem só nesse parágrafo primeiro. Então, outra dica que eu já dou aqui, quando a lei fazer uma remissão, né, ou remeter a outro artigo, não deixe de ler. Se, como nesse artigo 2º, parágrafo único do regimento está dizendo, artigo 44 e artigo 183, leia, porque sempre tem algo interessante ali para você gravar sobre o mesmo assunto. As leis são assim, geralmente fala de um mesmo assunto no começo e do mesmo assunto na metade e depois lá no final, porque funciona assim, tá certo? Agora vamos para o artigo 183. Vamos ver o que é que trata aqui ainda sobre esse assunto da mudança da sede, certo? Deixa eu colocar aqui 183. Então diz o segundo: a sessão solene poderá ser realizada fora do recinto da Câmara, em local adequado, mediante prévia autorização da mesa, certo? Então, mais uma vez, o que acrescenta aqui é só que
a mesa é quem autoriza. Então, por isso que eu disse que os vereadores fazem um requerimento com o quórum de maioria absoluta e remetem à mesa da Câmara para que ela autorize esse requerimento de mudança de sede. Tá vendo? Então, é muito importante essa questão. Agora, voltando para o nosso slide, ainda temos outras situações acerca dessa mudança de sede, certo? Então, vimos aqui, né, requisito, característica, e o artigo 4º vai dizer que o presidente da Câmara poderá autorizar a utilização da sede da Câmara Municipal para a realização de atividades que visem o interesse público, ok? Então, aqui já não é mudança de sede, mas é mudança de atividade, porque, em regra, nós temos aí também como se fosse uma exceção, e, em regra, a Câmara deve ser utilizada apenas para serem realizados os seus trabalhos, né, que são os trabalhos legislativos que tratem sobre tudo que estiver no regimento da Câmara. Mas, como uma exceção, nós vemos aqui também essa possibilidade de ser utilizado para outras atividades, desde que visem o interesse público. Então, o parágrafo 1º já vai trazer aqui mais disposições sobre esse assunto, dizendo o seguinte: a sede da Câmara poderá ser usada para, primeiro, convenções e reuniões partidárias. Segundo, reuniões de sindicatos, associações e entidades. Terceiro, realização de palestras, conferências e outros eventos semelhantes. E quarto, outros eventos culturais e políticos. Então, gravem bem cada um desses eventos que estão aqui, que pode ser cobrado em prova, e inclusive a banca pode tentar trocar aqui e colocar outras coisas aqui que não tem a ver com essas 4 situações. Então, convenções e reuniões partidárias, né, são aqueles eventos, né, aquelas reuniões que cada partido tem, né, principalmente quando vai tratar de candidatura de seus membros, né. As reuniões de sindicatos, associações e entidades são os grupos, né, da sociedade que representam determinado setor da sociedade, são os sindicatos, associações e entidades. Realização de palestras, conferências e outros eventos semelhantes. Então, por exemplo, palestras sobre saúde, palestras sobre Novembro Azul, sobre Setembro Amarelo, enfim, desde que traga conhecimentos relacionados ao interesse público da população. E, por último, outros eventos culturais e políticos, que aí entra vários temas, né? Seguindo, nós temos que o parágrafo 2º do artigo 4º traz alguns requisitos formais. Então, diz o seguinte: os pedidos de utilização da sede deverão ser dirigidos à presidência da Casa com 5 dias de antecedência e neles devem constar. Então, aqui traz 3 informações. Primeiro, a quem é dirigido o pedido para a utilização da casa, né, que é a Câmara. Segundo, o prazo de antecedência mínima. Isso significa que se você fizer com 4, 3 ou menos dias, não tem a grande chance de não ser atendido. Então, gravem, outra dica que eu dou também, que é questão de prazo. Gravem tudo que for prazo em dias, meses, horas, anos, semanas, etc. Bimestre, semestre também. Então, 5 dias de antecedência mínima, e tem também alguns requisitos que devem ter nesse pedido. Primeiro, ofício da entidade solicitando o uso, constando a data e o horário de início e término da programação. Então, se alguém está interessado, digamos que é uma escola ou uma faculdade, por exemplo, está interessado, ele deve fazer um documento
oficial, que é um ofício, né, solicitando, que é aquele documento formal, solicitando e dizendo quando vai ser, né, o horário de início, o horário de término e a data, né, e o objetivo para a utilização da sede. Segundo, assinatura de termo de responsabilidade por possíveis danos que venham a ser causados ao patrimônio do legislativo, ok? Então, essas são as duas informações que devem constar no pedido de utilização da sede. Em terceiro lugar, ainda falando sobre a Câmara, né, a sede da Câmara, temos a questão da transmissão pela TV Câmara, artigo 4º, parágrafo 2º-A. É possível solicitar a transmissão do evento pela TV Câmara quando o pedido de utilização da sede da Câmara Municipal versar sobre data comemorativa ou entrega de honraria, desde que estejam previstas em legislação municipal. Veja isso aqui, é importantíssimo e daria uma bela questão de prova, tá certo? Então, em que situação eu posso solicitar a transmissão da TV Câmara pela TV Câmara, né, quando for realizado determinado evento. Então, tem esses requisitos, né, que trate de data comemorativa ou entrega de honraria, e essas duas situações, ou uma dessas, estejam previstas em legislação municipal. Então, se estiver, poderá ser atendido esse pedido de transmissão. Então, é isso que trata essa primeira parte aí, essa parte inicial. O artigo, parágrafo 3º e 4º, fala ainda sobre regulamentação e prioridades. Então, veja que é um assunto bem, né, elaborado aí sobre essa questão da utilização da sede da Câmara. Então, ato da mesa aí, a mesa diretora, viu, gente? É o órgão principal da Câmara, o órgão diretivo, o órgão superior da Câmara. Regulamentará condições para homologação do pedido. Homologação significa confirmação, tá certo? É só um nome bem esquisitinho, ou esquisitão, né? Mas que significa confirmação, concessão do pedido, né? Quando aquele que tem competência, ele concede o pedido. Então, homologou o pedido, significa que ele concedeu ou deferiu. Em caso de conflito de horários, prioridade por ordem cronológica de protocolo. Então, se A pede primeiro, naquele dia, naquele horário, e B depois vem e pede também naquele dia, naquele horário, para utilizar a sede da Câmara, a prioridade será dada a A, porque A pediu primeiro, certo? Então, ordem cronológica de protocolo. Atividades no horário das sessões, necessidade de aprovação prévia do presidente. Veja que não é da mesa, mas do presidente. Isso significa que pode ser que alguém peça para utilizar algum recinto, né, da Câmara, e ao mesmo tempo esteja que aquele evento, né, venha a acontecer no mesmo horário de determinada sessão. Então, nesse caso, o presidente tem que autorizar, certo? Então, será necessária a aprovação do presidente para que isso aconteça. Ou não, né? Se ele não vê que não há necessidade, não há como acontecer, ele pode negar também, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. A nossa próxima aula já está aqui. Vai ser sobre as funções e competências da Câmara Municipal. Tem bastante assunto. E a gente vai fazer agora algumas questões. Então, a primeira questão, ela traz que sobre a utilização da sede da Câmara Municipal, assinale a alternativa incorreta. Preste atenção aos enunciados das questões, porque às vezes traz essa questão de incorreta, correta, para você não marcar a outra, né, a correta.
Então, vamos ter aqui pelo menos 4 corretas e uma incorreta, que é a que a gente vai marcar. Então, a letra A diz o seguinte: a sede pode ser usada para convenções partidárias e reuniões sindicais. Certo. A gente viu agora há pouco, né? Então, essa aí já descarta. B. É necessário solicitar a utilização com 10 dias de antecedência. Bom, essa aí a gente viu agora há pouco, né? Está bem fresquinho o assunto, que é o prazo de 5 dias de antecedência. Então, eu já colocaria essa aí como se fosse a errada. Então, seria a resposta certa, porque é incorreta. C. É possível solicitar transmissão pela TV para entrega de honrarias. Certo. Então, vamos descartar C. D. O pedido deve conter ofício da entidade com data e horário da programação. Certo. Descarta D. E a E. É necessário assinar termo de responsabilidade por danos ao patrimônio. Também está certo. Descarta E. E está na cara aí, né? Que é a letra P. Então, veja. Mudou aí. Abordou o prazo. A questão é uma questão que aborda várias situações da utilização da sede para outras atividades, mas abordou aí um prazo, né? E trocou, que é geralmente o que a banca pode fazer, trocar o número, o tempo do prazo, né? Então, 5 dias, resposta, letra B, conforme, né, artigo 4º, parágrafo 2º, seria de 5 dias o prazo, e não de 10. Seguindo agora, a gente vai pular isso aqui. Seguindo, nós temos aqui, sobre as reuniões da Câmara Municipal, é correto afirmar que devem sempre ocorrer na sede, sem exceções. Letra B. Podem ocorrer fora da sede apenas por decisão do presidente. C. Podem ocorrer fora da sede por motivo de força maior. D. Necessitam de aprovação plenária para mudança de local. E só podem ocorrer fora da sede em caso de reforma do prédio. Então, de cara aqui, eu marcaria a letra número C. Porque a letra C, embora ela não cite as outras situações, ela também não diz que é somente naquela situação. Então, preste atenção quando vier assim a resposta, certo? A alternativa. Então, pode ocorrer fora da série por motivos de força maior. Sim, tá certo. Tem outros motivos? Tem, mas a alternativa não está dizendo que é só aquele. Então, a letra D diz que, a letra A, aliás, diz que devem sempre, termo absoluto, tem que sempre ficar ligado nesse termo absoluto, sempre, nunca, tudo, nenhum, né? Exclusivamente, apenas, somente. Então, ficar sempre ligado nesses termos. Então, sempre ocorrer na série, sem exceções. Ainda botou sem exceções. Então, o próprio parágrafo único, né, traz as exceções. B. Pode ocorrer fora da sede apenas por decisão do presidente. Errado, porque não é a decisão do presidente, mas é endereçada à mesa, a mesa que autoriza. E D, né? Necessitam de aprovação plenária. A gente viu que independe de deliberação do plenário. Então, só precisa de ter o quórum de maioria absoluta, né? E só pode ocorrer fora da sede em caso de reforma do prédio. Então, não tem nem previsão, embora poderia se enquadrar ali na terceira situação, mas o que está deixando a questão errada, a alternativa errada é esse só aí, que equivale somente, né, no início da alternativa. Então, letra C, né, motivo de força maior. Segurança, outro motivo. Artigo 2º, parágrafo único. A outra questão diz o seguinte: em relação à transmissão de eventos
pela TV Câmara, é correto afirmar que A. Qualquer evento pode ser transmitido. B. Apenas sessões ordinárias podem ser transmitidas. C. É proibida a transmissão de eventos externos. D. A transmissão é possível para datas comemorativas previstas em lei. E somente sessões solenes podem ser transmitidas. Então, a letra A, ela de cara está errada porque já vem com o termo absoluto. Qualquer evento pode ser transmitido. B também tem a questão de um termo absoluto, que é apenas, mas diz que sessões ordinárias podem ser transmitidas e a gente viu que não tem uma previsão de exclusividade para sessões ordinárias. A letra C diz é proibida a transmissão de eventos externos, a gente não viu isso, nem sequer essa questão de eventos externos, mas eventos que não são de costume da Câmara, né? E a letra D diz a transmissão é possível para datas comemorativas previstas em lei. Então, a letra D seria correta, porque está citando uma das situações que é data comemorativa ou honrarias. E uma dessas, as duas no caso, né, previstas em lei. Então, a letra D é correta. E a letra E está errada, porque diz somente sessões solenes podem ser transmitidas. Então, não é isso que vem trazendo no regimento. Então, a resposta correta, letra D, artigo 4º, parágrafo 2º, segundo A, no caso. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. E essas são as nossas questões, né, que nós temos aí. E iremos já, após publicar esse vídeo, já também lançar o nosso Como de Simulados Inéditos Comentados de Legislação Específica para ajudar vocês nessa prova e com um precinho bem baratinho, e acredito que serão mais de 200 questões, certo? Só de legislação municipal, regimento interno, lei orgânica municipal, estatuto também, se tiver previsto, ou outra lei municipal que tiver prevista, a gente também vai fazer questões. Então, se tiver interesse, clica na descrição do vídeo, que estará lá o nosso WhatsApp, e lá nós iremos passar todas as informações. Também iremos colocar aqui na descrição do vídeo um simulado gratuito para você estar já treinando pelo menos 10 questões e vendo como funciona o nosso material. Você não vai se arrepender. Então, até a próxima aula. Até lá.